Vamos agora então conhecer o contas a pagar do sistema base locação. Vamos aqui utilizar esse botão de atalho. Vamos para a tela do contas a pagar, que nós temos a tela na qual nós podemos efetuar um lançamento no contas a pagar, referente a alguma despesa de algum imóvel, de algum proprietário. Vamos filtrar aqui um período 2018, 2008. Vamos analisar aqui alguns lançamentos que já foram feitos. Aqui nós temos um lançamento que não tem nenhum imóvel preenchido, é porque trata-se de despesa do proprietário que não é ligada a nenhum imóvel. Vamos aqui na barra de navegação. Aqui nós temos um outro contas a pagar que foi lançado aqui no imóvel Sambaíba, para proprietário Ana Lúcia, fornecedor aqui é a prefeitura. Trata-se o histórico padrão é o IPTU. Sempre clicando aqui nesse botão ao lado, quando está sinalizado, abre a tabela correspondente. Aqui abriu a tabela de histórico. A tabela de históricos pode ser acessada aqui também através do menu, e o usuário pode criar aí os seus históricos para fazer as movimentações financeiras, lançar os recibos, etc. Então aqui é o estoque IPTU. Nós temos também o fornecedor favorecido, é importante também essa informação de fornecedor, porque o sistema está preparado para fazer toda a parte de emissão de cheque. Aqui nós estamos dizendo, inclusive, sinalizando que esse pagamento aqui vai ser em cheque, tipo de parcela. Parcela pode ser uma parcela única, um pagamento único, não é? Parcela pode ser finita, no caso, pode ser 10 parcelas. Então ele vai criar parcela 1, 2, 3, até a 10ª parcela. Aqui nós temos o tipo de documento também, o complemento, o valor base, valor original. E muito importante notar é a questão do repasse. Esse é um recurso muito interessante do base locação pelo seguinte, porque como nesse caso aqui, por exemplo, todos nós sabemos que o IPTU ele vai ser pago pelo proprietário aqui no dia que foi sinalizado, na data aqui 30/8. Porém, esse é um daqueles valores que podem ser reembolsados pelo inquilino. Então, quando a gente bota aqui, marca esse campo repasse, ele automaticamente, na geração do recibo para o locatário, ele vai incluir este valor referente ao IPTU. Então, esse é um recurso muito interessante, porque além de dar mais segurança para o trabalho da administradora, também é uma economia de tempo muito grande, porque evitamos assim de ter que ir lá depois, num segundo passo, e fazer o cadastramento desse valor no recibo do locatário. Aqui nós podemos observar que nós temos mais aqui algumas opções interessantes. Além digitável, que o sistema está preparado também para fazer a leitura do código de barra das contas. E a praticidade disso seria, através dessa leitura, ele efetuar o preenchimento de vários campos aqui nessa tela do contas a pagar. Outro recurso que é opcional é o recurso de utilizar as autorizações, isso é, com essa função habilitada, o contas a pagar lançado, ele não é pago até que haja uma autorização através de senha, enfim, liberando o pagamento dessa despesa. Nós temos ainda aqui uma possibilidade que, na verdade, é muito utilizada nas administradoras, que é a criação de vouchers. Isso é, uma vez que o sistema, que a conta ela é lançada, né, é lançada no contas a pagar, ela depois segue num passo posterior, que é o agrupamento de várias despesas num voucher, ou algumas pessoas podem chamar de borderô de pagamento, né? E isso, borderô, depois pode ser impresso, esse voucher, e são feitas então as autorizações do gerente, do financeiro, enfim, e aí então ele parte para o pagamento em si. Então existe a possibilidade completa aqui no sistema de se utilizar esse recurso do voucher. Os voucher pode, inclusive, é muito comum ele dá sequência a um cheque a partir de um voucher. Um voucher pode ter uma única conta, pode ter um conjunto de contas que foram colocadas naquele voucher, e daí então ele vai ser emitido um cheque de acordo com o que está colocado nesse voucher.
E para quem não quer usar o voucher, é só usar a baixa direta. Então a baixa direta, ela faz, o usuário pode fazer a baixa de um pagamento sem necessidade da criação de um voucher. Outros pontos aqui a serem destacados no contas a pagar, que é realmente uma função muito importante do sistema base de locação, é que vamos aqui no financeiro, contas a pagar, nós temos aqui também todos os cancelamentos, quando você cria um voucher, você quer cancelar. Um outro recurso importante é aqui o incremento. Isso é o que é o incremento. O incremento é um recurso no qual o usuário solicita para que o sistema faça automaticamente os lançamentos do mês seguinte, baseado nessa informação aqui de tipo de parcela. Então, quando nós temos parcelas que são infinitas ou finitas, que não são parcelas únicas, naturalmente, o sistema ele faz a criação automática dos lançamentos por previsão. Ele já sabe que está previsto no dia 30/9, no caso de 2008, a criação desse mesmo lançamento, desse mesma conta aqui do pagamento do IPTU para esse imóvel nesse valor. Isso também poupa muito tempo e aumenta a segurança de trabalho do sistema. Então aqui a gente está até observando se ele está incrementado ou não, esse aqui. A conciliação, quando a gente se refere, é porque exatamente quando chega o documento em si, a conta daquele mês, no caso aqui do IPTU, isso já é um carnê, normalmente já tem um carnê, mas quando fosse uma conta de condomínio, por exemplo, o lançamento é realizado independente da conta do condomínio ter chegado. E, enfim, quando essa conta chega, a gente vai lá e marca que foi conciliado. Isso é, o lançamento foi criado de forma automática, mas o usuário depois conciliou. Isso ele confirmou os valores na conta do lançamento que foi realizado. Outro recurso importante, e esse é um módulo opcional que o usuário pode optar em fazer ativação desse módulo, o módulo de pagamentos eletrônicos hoje. Hoje esse recurso ele está cada vez mais sendo utilizado pelos administradores como opção à emissão dos cheques. O usuário tem sempre que verificar junto da base, com o suporte da base, quais são os bancos que já estão homologados para esse tipo de procedimento. Isso aí, em vez de fazer a emissão do cheque, é gerado um arquivo contendo os pagamentos que devem ser feitos. Esse arquivo ele é então encaminhado para o banco, normalmente através do Internet Banking, e aí o banco faz o processamento desses pagamentos. O sistema ainda tem a possibilidade aqui de vários relatórios, por data de vencimento, por proprietário, por favorecido, enfim. É um módulo de contas a pagar, é um módulo muito completo e que, sem dúvida nenhuma, traz muita segurança ao trabalho de uma administradora.